e um bom dia para todo mundo. Hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Como o Evangelho pode ser a sua vida? Antes que eu falo, eu quero te contar a história do soldadinho de chumbo. Porque eu comecei a falar isso aqui e eu vi que as pessoas estavam querendo ouvir. Eu nasci na fazenda. Quando todo mês o meu pai e meu avô iam para a cidade para comprar e vender gado, eu só tinha uma preocupação: ir comprar brinquedos. Os brinquedos para mim eram soldadinhos de chumbo. Os meninos faziam coleção desses aí. Então, logo eu, chegando na cidade vizinho, eu fui para a loja de brinquedos. Enquanto eu estava olhando na loja de brinquedos, eu ouvi a voz de um amigo nosso que era multimilionário, dono de moinhos de trigo, cumprimentar minha mãe. E então ouvi ele falar comigo: "Está olhando os brinquedos, Bernardo?" Eu disse: "Estou sim, mas não dei bola para ele em nada. Eu estava interessado no que eu queria." "Você quer Deus? Então presta atenção." Quando ele cumprimentava minha mãe, como eu disse, eu não liguei em nada para ele. Continuei olhando os brinquedos. Até o momento que ele falou: "Quer entrar na loja comigo, Bernardo? Deus fala com você. Quer entrar na vida comigo, Bernardo?" Aí eu olhei para ele. E ele, o multimilionário, pegou a mão do menino e entrou na loja comigo. Quando chegamos na loja, os atendentes da loja sabiam quem era ele. E todo mundo se despertou para saber o que ele queria lá. Então ele falou comigo lá dentro da loja: "Tudo o que ele quer, você pode dar para ele, pois eu pago." Ouviu? Tudo o que ele quer, pode dar para ele, porque eu, o multimilionário, pago. Então, minha mãe estava atrás. Os atendentes trouxeram todos os brinquedos mais caros que tinha, porque
quem ia pagar era ele. Eu era desconhecido. Mas ele era conhecido porque ele tinha poder. Quando eu falo com vocês agora a respeito de como é que o Evangelho pode ser sua vida, presta atenção no que aconteceu comigo com 10 anos de idade. Tudo brinquedo que eles trouxeram para mim, eu disse, não quero não. Não quero não. Daqui um pouco eu cansei de falar não quero e simplesmente fiz assim. Mas minha mãe estava atrás. Quando eu estou falando com você, o Espírito Santo está atrás de você. Minha mãe veio atrás de mim e me sacudiu assim. Fala com eles, Bernardo. Isso que o Espírito Santo faz com você quando eu estou conversando. Só falar o que você quer. Ele, o multimilionário, pagou. Não paga não, ele já pagou. Deus já pagou tudo para você ter vida. Que você não conhece vida. Bom, minha mãe me deu a sacudida e eu sabia que eu precisava decidir. Então, eu falei, eu quero um soldadinho de chumbo. Porque eu tinha uma coleção disso lá em casa. Coisa muito banal. Então, uma das atendentes veio e abriu o avental para colocar todos os soldadinhos de chumbo que estavam naquele armário de vidro. Tinha prateleiras cheias. Eu disse, não quero assim, não. Ela fez assim com a mão, não. Para colocar todos das prateleiras, para colocar tudo no avental dela. Eu disse, não, eu que quero escolher. Então, ela se aquietou e eu disse, eu quero aquele, eu quero aquele, eu quero esse aí. Escolhi 7 soldadinhos de chumbo que eu queria. Não porque eu tinha dinheiro, mas eu tinha um amigo multimilionário que ia pagar. Então, me deram os 7 soldadinhos, a atendente embrulhou e o multimilionário ficou muito satisfeito e disse, traz outras coisas para ele, traz aqueles castelos bonitos para ele. Talvez ele queira. Eu disse, não, eu estou satisfeito com o que eu escolhi. Lembra-se que eu falei, a sua vida em Deus
depende de suas decisões de todo dia. Você pode ter tanto que Deus tem para você, mas o que você decide, você fica satisfeito. Bom, quando trouxerem mais coisas, eu continuei dizendo, não quero não. Eu só quero que o que eu escolhi. Eu fico satisfeito com os 7 soldadinhos de chumbo. Quando o multimilionário sabia que não tinha jeito mais para me oferecer nada, ele jogou uma nota de libras no balcão, ele pagou tudo e eu saí com 7 soldadinhos de chumbo, eu muito satisfeito, porque o que eu queria é isso. Hoje nós vamos falar sobre como é que o Evangelho que Jesus pagou para você, com a vida dele, faz você ficar satisfeito. Então saímos da loja. Então, numa parte que eu não contei. Quando chegamos lá fora, minha mãe começou a me falar, Bernardo, como é que você entra numa loja dessas e sai só com esses 7 soldadinhos de chumbo? E o homem, o multimilionário, foi embora, cumprimentou-nos e foi embora. Mas minha mãe ficou na minha frente. Como o Espírito Santo está sempre à sua frente, em toda situação. E então, mamãe disse para mim, Bernardo, quando ele te ofereceu tudo, mas você só quis esse 7 soldadinhos, por que você não pegou outras coisas? Eu disse, mamãe, eu não conhecia o multimilionário como tu conheces. Você quer conhecer Deus como Bernardo quer, faz? Eu estou satisfeitíssimo com o meu multimilionário, que me deu vida eterna. Mas eu o conheço agora. Naquele momento, quando foi embora o multimissionário e nós chegamos em casa, Bernardo começou a sonhar. A próxima vez que eu vou lá na cidade, eu vou esperar de novo, ver se ele vem de novo. Ele não veio nunca mais. Nunca mais. Porque a oportunidade bate só uma vez. Deus está oferecendo você a vida eterna. Mas Deus não obriga você a aceitar nada. A sua oportunidade é o momento que Deus fala na sua consciência. Eu te amo e já fiz tudo por você.
Assim, Jesus deu a vida dele por você, para ele conhecer você. João diz assim, o Evangelho o primeiro epístola de João diz assim: a vida não é em que nós conhecemos a Deus, mas que Ele nos conhece. Como Ele nos conhece? Sendo nosso Pai. Contei a história dos 7 soldadinhos de chumbo que tinha uns revistas aí, acabaram todos. Por quê? Porque hoje eu quero saber de você, mostrar a você como é que o Evangelho de Deus pode ser a sua vida. É tão simples como essa história que eu te contei quando eu tinha 10 anos de idade. Claro que naquele tempo eu não entendia nada a não ser o homem rico e os 7 soldadinhos de chumbo na minha mão. Mas hoje eu sei que Deus me deu uma experiência de o que Ele está me oferecendo e oferecendo a você no Evangelho. Vida para todo sempre. Não uma coisa que você tem na mão, mas uma coisa que você pode agradecer a Deus dentro de você. Um espírito vivificado. Porque todos nós nascemos com um espírito morto, como Adão escolheu. Mas Deus oferece a você. Ele não paga, não. Ele já pagou tudo com a vida dele. Aquele homem multimissionário tinha dinheiro. Mas Jesus não comprou você com dinheiro. Ele pagou vida para você com a morte dele. Pai, agradecemos a Ti por Tua graça, por Teu amor, por Teu sacrifício, em o nome de Jesus. Abre a Bíblia agora em Romanos 1:17. Romanos 1:17. Acharam? Não tem pressa, não. Visto que a justiça se revela no Evangelho. Vou tornar a ler como é. Visto que a vida de Deus não é vida humana, a vida de Deus se torna real em você pelo Evangelho. A verdade é essa. Eu sei que está escrito, visto que a justiça
se revela. Mas a justiça é a vida de Deus, oferecido de graça a qualquer pessoa, qualquer um, pelo Evangelho. Eu falei com vocês no primeiro dia que nós íamos considerar o que é o Evangelho. O Evangelho é a vida de Deus, oferecido de graça a qualquer um de nós. Mas agora continua. Oferecido de como? De que jeito? De dinheiro em dinheiro. De dízimo em dízimo. Está escrito? De fé em fé. Onde você arruma fé? Por estudar a Bíblia? Não. Por ouvir Bernardo? Nunca. Por assistir reunião em reunião, Tauá em Tauá? Não. Vai para Efésios, capítulo 2. Mais um pouco na frente, Efésios, capítulo 2. Eu vou ler vários versos. Não sei se vou comentar ou não, porque eu só comento o que Deus me diz. Efésios 2, verso 4 em diante. Efésios, capítulo 2, versos 4 para começar. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa da graça, do grande amor com quem nos amou, fez alguma coisa. Estando nós todos mortos para todo sempre. Essa morte para todo sempre, nascemos nele por causa de Adão. Adão recusou a vida que Deus tinha dado para ele. E ele, Adão, passa isso automaticamente para toda a humanidade. Eu vi que ontem, quando eu falei a respeito de reconciliação, explicando que reconciliação em Deus é Deus nos mudando de inimigos para filhos. Algumas pessoas dizem, mas eu nunca fui inimigo de Deus. Desde o meu berço, eu creio em Deus. Não. Se não crê em Deus, você acredita em Deus, porque seu pai acreditava. Mas quando eu falei que você reconciliar significa Deus mudando você de inimigo
para filho. Eu pergunto a você, você é capaz de pegar um inimigo em sua casa e fazer ele seu filho, dando tudo para ele? Isso é o que Deus fez. Você nunca foi inimigo, mas nasceu inimigo por causa de Adão. Rejeitou Deus. Quem rejeita Deus é inimigo de Deus. Mas, irmão Bernardo, eu não sou inimigo de Deus. Eu vejo você. Eu sei o que você está pensando. Que eu recebo isso no meu espírito. Quando eu falava em inimigo, você diz, mas eu não. Os outros foram sim, mas eu não. E você é essa acepção? Você é diferente dos outros? Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos iguais. Todos nós precisávamos ser feitos filhos de Deus. E no último dia aqui, no domingo, eu vou mostrar o que é ser feito filho de Deus. Não é algo que você pode fazer. É o que Deus faz. Oferece você. Então eu estava lendo. Vou tornar a ler o verso 4 de novo. Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos próprios delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando você está sentado, você é ativo ou você descansa? Eu não estou vendo vocês fazendo alguma coisa. Eu vejo vocês sentados. Quando Cristo Jesus ressuscitou, Ele fez com que todo aquele que nele crê senta descansado por o que Jesus Cristo fez. Vai para Hebreus 1. Eu acho que é. Deixa eu só ver. Hebreus 1, mais na frente. Hebreus 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, nestes últimos dias, você sabe que estamos nos últimos dias? Os últimos dias começaram quando Jesus morreu na cruz. Iniciou-se uma nova época, porque
Quando Jesus Cristo morreu na cruz, sozinho, sem o Pai, Ele falou: meu Pai, por que me deixaste só? Jesus entrou nas trevas do inferno, sozinho, para arrancar das mãos do diabo, no inferno, as chaves do inferno e da morte. Sozinho. Por quê? Porque o Pai não quis? Não. Porque o Pai tinha dado a seu Filho unigênito. Viver sobre tudo por você. Porque você não pode fazer nada. Oh, eu vou voltar para Hebreus 1, mas observa Apocalipse 1. Agora, pode ficar com a mão no Hebreus, porque eu vou voltar para ele. São esses momentos com Bernardo que é complicado para você, eu sei. Apocalipse 1, principalmente para vocês, como minha irmã, que só abre a Bíblia quando ela vai para a igreja. Só. Você não sabe que Deus, através da palavra, instrui você. Apocalipse 1, verso 17, no fim. Apocalipse 1, 17, no fim. Não temas. Eu sou o primeiro, Jesus que está falando. Eu sou o primeiro e o último. Isso é Apocalipse, capítulo 1, fim de verso 17. Você não precisa ter nunca medo. Deixa eu te falar. Medo de qualquer coisa cancela a fé. Inutiliza a fé. Eu não tenho medo de nada agora. Já tive. Mas eu não tenho medo de nada, porque eu sei que a minha vida está na mão de Deus. Quando eu desço da montanha para o escritório, às vezes vêm uns cachorros muito bravos e começam a avançar para mim. Mas eu disse para Deus, Deus, quando eu saio de casa, agradeço-te que me levas em paz para o escritório. Então eu vejo que eu vou andando, o cachorro bravo fica observando e daqui um pouco ele vai se esconder debaixo de um carro, porque eu estou passando. Não é porque Bernardo está passando, é porque Deus está cuidando de Bernardo. Bernardo, você não tem medo de nada? E de cobra? Você tem medo de cobra? Eu já vi cada cobra lá no sertão. Uma vez, vocês têm uma ideia, eu peguei uma canoa em Manaus
E quando eu olhava, tinha uma imensa cobra andando de lado. Não fez nada. Eu já vi cobra bem grossa, que deixa marcas na areia. Mas eu não me pega. Por quê? Eu não tenho medo. Eu tenho fé. Fé cancela medo. Então, olhando o fim, Apocalipse 1:17 no fim. Não temas, Jesus disse, sou o primeiro e o último. Nunca vai ter outro Salvador, só eu. Verso 18. Eu sou aquele que vive. Estive morto, sim, mas eis que agora estou vivo pelos séculos dos séculos. E, observe isso bem, e tenho as chaves da morte e do inferno na minha mão. Por quê? Para você não conhecer nem morte, nem o inferno. Ele é vida para toda situação. Ele é vida em tudo. Observe Hebreus 1:1 de novo. Havendo Deus, outra hora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é resplendor da glória do Pai e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ele ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Eu sei que vocês gostariam de saber como é a ministração dos anjos e o que são os anjos. Olha, aliás, para explicar isso, olha Hebreus, eu acho que é capítulo 1, verso 14, mas Hebreus 1, eu acho que é verso 14, mas não sei ainda.
Isso aí, muito obrigado. Falando de anjos, verso 14 diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor de quem? A favor dos que hão de herdar a salvação. Talvez você nem ideia tenha de que os anjos cuidam do seu físico. O Espírito Santo cuida de sua condição espiritual. Mas os anjos cuidam de sua condição física. Para que você pode ser herdeiro da salvação eterna. Aí eu tenho que contar. Eu tenho muitas vezes que eu fui cuidado dos anjos. Anjos não têm asas assim batendo, não. Anjos podem aparecer de qualquer forma. Eles não são femininos e não são masculinos, são anjos. Uma vez, eu estava na Inglaterra, no oeste de Inglaterra, e tinha que ir para o leste para pegar um avião para Portugal. Porque naquela noite, em Lisboa, eu tinha uma reunião marcada. Mas o trem que eu peguei não conseguiu andar, porque tinha quebrado um outro locomotivo na frente. Mas eu tinha que continuar. Então, Deus sabia disso. E eu, sentado no trem, esperando que eles arrumassem um ônibus para nos levar para o aeroporto em Londres. Eles demoraram muito, mas Deus não demorou nada. Ele mandou um anjo para cuidar de mim. Quando eu desci do trem para a plataforma para conversar com o chefe da estação, que estava demorando, veio uma mulher. Entrou na plataforma e andou direto para mim. E disse: meu senhor, o senhor tem que ir para Londres? Eu disse: tenho. Então observe o que ela falou. É um anjo. Ela disse: eu tenho aqui no estacionamento lá fora um carro 0 quilômetros. Se quiser, eu levo o senhor. Eu não achei estranho uma mulher ter um carro 0 quilômetros lá fora no estacionamento. Não pensei nisso. Eu estava tão ansioso para chegar em Londres que eu simplesmente peguei minha bagagem e segui a ela. Quando nós íamos saindo da estação, eu com minha bagagem,
Veio um homem e disse, o senhor vai para Londres? Eu disse sim. Aí ela disse, olha, eles estão demorando pegar o ônibus. Eu posso ir com você? Eu não respondi, porque não cabia a mim. A mulher disse, pode. Se quiser, tem lugar. Então, quando chegamos lá fora, tinha um carro 0 quilômetros, tudo parecendo de prata, muito bonito. Pusemos a bagagem do moço no bagageiro, minha bagagem também, e ele sentou atrás, eu sentei ao lado da mulher. Mas eu observei uma mulher que não conversa. É raríssimo, né? Então ela foi dirigindo. Ela só tinha um interesse: chegar no aeroporto. Então, quando chegamos fora do aeroporto em Londres, nós descemos do carro, pusemos a bagagem do moço na calçada, eu pus a minha bagagem ao lado e quando eu virei para desejar ao moço boa viagem, e virei para pegar a minha bagagem, não tinha carro, não tinha nada. Porque anjos não aceitam os agradecimentos. Isso aconteceu com Pedro. Quando ele saiu da prisão, ele viu que estava sozinho, porque o anjo desapareceu. Você não pode agradecer anjos, porque anjos vivem só para cuidar dos herdeiros da salvação. Por isso que você não sabe quantas vezes um anjo de Deus cuidou de você. Não é, eu não sou especial. Quando eu fui pegar minha passagem, minha bagagem, eu não vi nada. Não ouvi carro sair, não ouvi nada. Desapareceu. Por quê? Porque anjos são feitos, enviados por Deus para cuidar de você fisicamente. Eles não podem cuidar do seu espiritual. O Espírito Santo cuida da sua condição espiritual, mas os anjos, principalmente, cuidam de sua condição física. Então eu estava lendo Hebreus 1. Nem sei onde mais estava. É 14, obrigado. Anjos são todos eles espíritos ministradores enviados por Deus para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Deus cuida de você de toda maneira. E lembre-se que hoje estou querendo ver se
possamos entender como é que o Evangelho pode ser a sua vida. Vamos voltar para Romanos 1 de novo. Romanos 1, 17. Visto que a vida de Deus se torna real pelo Evangelho, de que maneira? De fé em fé, ou seja, passo a passo. Você ouve eu falar de fé e você pensa que é muito grande para mim. Não. Quando a mãe tem uma criança nova, ela não vai dar feijão às colheradas para ele, porque ele não está pronto para isso. Deus não força nada em você. A fé é uma simplicidade de Deus operando em você para você conhecer o que Ele disse para você. Nós vamos ver isso mais na frente. A vida de Deus se revela ou se torna real no Evangelho de fé em fé, passo a passo. Pois o justo viverá por fé. Agora, eu já falei isso, mas vai para Efésios 2. Se você nunca soube manejar a Bíblia, você sabe agora. Efésios 2. Verso 7 em diante. 6 em diante. Juntamente com Cristo, Deus nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por quê? Pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé. Onde você arruma isso? Nenhum lugar. É Deus que te dá. Deus deu a fé a todas as pessoas. É dom de Deus. Não de obras. Verso 9. Não de obras. Não de esforço próprio. Para que ninguém se glorie. Pois somos feitura de Deus. Criados em Cristo Jesus, para boas obras. Faço ênfase em boas obras, as quais boas obras Deus de antemão preparou para que neles andássemos, vivêssemos nós.
Observe bem. Deus amou você e a mim de tal modo que Ele já antes de fazer o homem preparou uma condição especial para os salvos viver neles pela fé. Essa condição especial é a vitória sobre todas as coisas. De modo que Paulo diz: onde está a sua vitória, ó morte? Jesus Cristo, em Jesus Cristo, Deus já preparou tudo para você. E Ele veio, Jesus veio para viver o que você não pode viver pela fé. Não adianta, diz, não por obras, não por esforço. Você procure praticar o Evangelho. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer outra coisa. Como o coitado da mulher que mandou um e-mail e disse para mim: irmão Bernardo, eu já procurei sobre jejum no seu site, na internet, mas você não descobriu nada. Aí eu falei com ela: filha, mandei uma resposta. Eu disse: filha, nós não falamos em jejum porque Jesus jejuou para nós. Jesus fez tudo por você. Jesus foi batizado nas águas por você. Jesus jejuou e passou fome por você. Ele fez tudo por você. De modo que, quando Jesus chegou para João Batista, que estava batizando pessoas para o arrependimento, Jesus não precisava de arrepender de quê? Jesus não precisava ser batizado por João Batista para arrepender. Jesus nunca pecou. Mas ele disse, quando João Batista disse: não, Senhor, eu não posso fazer isso. Eu preciso ser batizado por ti. Jesus disse: João, cumpre-nos, cabe a nós cumprir toda a justiça. Jesus fez tudo para você. Eu sei que eu fui batizado nas águas 2 vezes. Uma vez, como criancinha, na igreja metodista, que botam uns pingos de água na cabeça. Eu não sabia de nada. Era uma vaidade dos meus pais, porque eles não sabiam. Depois, quando eu me converti, adulto, eu fui batizado de novo, como as igrejas normalmente fazem, por imersão. Porque eu pensava que aquele outro não servia. Eu precisava de numa outra. Eu já descobri, filho, que nada que eu faço vale para Deus. Nada. Nada. Só valeu para
a igreja. Só valeu para o contentamento dos meus pais e avós. Quando eu fui batizado de novo, não para Deus. Jesus já fez tudo para mim. Não estou criticando você se você fez isso. Você certamente, quem nos conhece, que antigamente nós fizemos batismos aí. Não fazemos mais, porque Deus está nos mostrando como funciona a fé no Evangelho que Ele nos oferece. Não tem nada a fazer. Jesus Cristo fez tudo e nos deu a fé para crer nele, em tudo. Eu disse no início, como é que o Evangelho pode ser sua vida? Antigamente, fizemos coisas. Não fazemos mais isso. Por quê? Porque a fé é de passo em passo. Deus, pelo Espírito Santo, está aperfeiçoando a vida dele em cada um de nós. Jesus Cristo é tudo para nós. Eu lembro de um irmão que estava conversando comigo em Belo Horizonte e eu falei com ele, filho, Jesus já fez tudo. Ele me olhou assim, é mesmo? Só falou assim. Eu falei tudo. Até ir para o inferno e arrancar das mãos do diabo as chaves do inferno e da morte, para eu não conhecer a morte e o inferno. Isso é vida que Deus vive para você. Pela fé. Pela fé. Pela fé. Continuamente. Eu não sei. Eu falei com você no início. Você não pode entender Deus. E você está começando a ver que Deus é muito maior no que Ele fez pelo Evangelho. Ele deu o Evangelho para você. E deu você a fé para que o Evangelho se torne a sua vida de todo dia. Eu procurei só referir e mostrar a você a diferença entre a ministração do Espírito Santo em sua vida e a ministração dos anjos de Deus em sua vida. O Espírito Santo desenvolve o que você não pode desenvolver por nada. Irmão, mas eu procuro sempre orar em línguas para melhorar a minha condição espiritual. Negativo. Vai para Romanos 8. Eu vou te mostrar
Romanos 8. Verso 26. Antes de 26, verso 22. Vamos começar aí. Porque sabemos, eu não sei se você sabe, mas eu sei. Sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Você sabe que todo animal está angustiado? Eu, Bernardo, agradeço a Deus que Ele cuida da minha cachorra, para ela não ficar doente. Tem um grande homem evangelista na Inglaterra em tempos passados, Wesley, Charles Wesley, que andava, antes de ter carros, andava de cavalo na Inglaterra. E o cavalo dele ficou doente. Então ele disse, ele orou para o cavalo e o cavalo ficou são. Por que eu faço isso com minha cachorra? Porque eu sei. Observa o que ele diz. Verso 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos até as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso espírito, no íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como é esperança? Como é que pode ver a vida? Pela fé. Não, você não vê a vida de Deus em mim, mas eu vivo em Deus pela fé. Verso 28. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira em gemidos inexprimíveis. O que é isso? Inexprimíveis? Quer dizer, quando você recebeu uma certa instrução, você procurou inventar a oração em línguas que é do Espírito, porque é inexprimível. Ninguém pode fazer nada. Então você fez uma espécie de invenção que você podia fazer o que cabe ao Espírito Santo.
Deixa eu ver se explico isso. Toda vez que Deus mostra uma verdade na sua consciência, para você decidir se você quer aceitar ou não aceitar, o Espírito Santo ora em línguas inexprimíveis para você. Ele intercede para você. Ó Deus, que Bernardo pode aceitar a verdade que tu estás mostrando a ele. Verso 27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele, o Espírito Santo, intercede por nós. Não imagine você que você pode inventar o que é do Espírito Santo. Nada. Eu falei com você lá no início que Deus faz tudo. Tudo para você. Procurei dizer a você um pouquinho como é que o Evangelho se torna vida para você, deixando Deus fazer tudo pela fé. Eu sei que você não tem entendimento disso. Não adianta. Ninguém entende Deus. Eu não entendo o que Deus está fazendo dentro de mim, mas eu sei que dia após dia Ele está aperfeiçoando o que Ele faz. E o que Ele faz me satisfaz. E como me satisfaz? Eu só quero esta vida. A vida de Deus em mim. Tá bom? Então, Bernardo, você falou coisas que eu não aceito. O problema é seu. Não é meu. Eu só posso falar o que Deus me ensinou. Oh, se outros ensinaram diferente, é o problema deles, não é problema meu. Deus é pessoal, Deus cuida de você. Eu não estou aqui para contrariar o que os outros disseram. Você tem o Espírito Santo para falar com você o que é certo e o que é errado. Pela fé. O Evangelho é tão completo que pela fé você pode receber tudo de quem? De Deus. Receber tudo de Deus, não de Bernardo. Presta atenção no que o Espírito Santo está confirmando dentro de você. Muito obrigado, Pai, por teus cuidados, porque tu fizeste absolutamente tudo para nós. Tu viveste as boas obras para nós possamos viver neles. Em o nome de Jesus.